Iniciaremos com a conferência sobre o tema Conflito Israel-Hamas, proferida pelos professores doutores Ricardo Alfredo de Assis Faial e Ricardo Rodrigues Freire. Currículo vitae do professor doutor Ricardo Alfredo de Assis Faial. Doutor em Estudos Estratégicos. Por favor, silêncio. Doutor em Estudos Estratégicos e mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Coronel da Reserva do Exército Brasileiro. Membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra no Centro de Estudos Estratégicos de Marechal Cordeiro de Farias. Currículo vitae do professor doutor Ricardo Rodrigues Freire. Doutor em Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e de Segurança pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Coronel da Reserva do Exército Brasileiro. Membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra no Centro de Estudos Estratégicos de Marechal Cordeiro de Farias. Coordenador acadêmico junto à Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos. Senhores conferencistas, a audiência é composta por 454 discentes, que, de modo presencial à distância, aguardam com expectativa suas palavras e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Senhor General Cantanhede, senhoras, eu não sei nem se eu começo pela Marechal Ercília, que está aqui, esposa do General Carlos Machado. Eu não posso esquecer de falar com a audiência que está fora, porque minha esposa também está assistindo à distância aqui. Se eu não falar, pode ser que eu durma fora de casa hoje, não é? Muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dividindo o palco com o Faial. E nós estamos quase formando uma dupla sertaneja, Ricardo e Ricardo. Mas eu prometo que nós não vamos cantar aqui. Podem ficar tranquilos. Bom, o tema é um tema bastante atual, não é? O conflito de Israel com o Hamas. E nós vamos tentar falar alguma coisa sobre esse conflito aqui de uma maneira bastante isenta, sem tomar partido. Sônia, Antônio José. Daqui a pouco vai ter faixa para mim aqui. Você, dia de Santa Terezinha aqui, o pessoal da paróquia de Santa Terezinha veio aqui me ver. Então, nós vamos falar aqui de uma maneira bastante isenta desse conflito, com aportes acadêmicos e informativos, né? Uma carga forte na informação, né? Bom, muito bem. O nosso objetivo... Está travado aqui a apresentação. Opa! Não voltou aqui. Bom, o nosso objetivo é apresentar à assistência algumas ideias sobre o conflito Israel-Hamas e as suas derivações, porque o conflito já não é mais esse Israel-Hamas, é um conflito com muitas derivações. Próxima. Não está passando aqui, tem que ser daí de cima. Não, está ligado. Tá. Estava passando, agora não está mais. Não. Bom, para atingir esse objetivo, vamos tentar seguir esse roteiro aqui, tá? Falando da gênese do contencioso, né? O fator precipitante dele, os bastidores, a derivação do conflito, um pouquinho do Brasil nessa confusão e chegarmos a uma conclusão final. É melhor você passar em cima, porque... Bom,
Próximo. É impossível falar desse conflito sem começar por Jerusalém. Jerusalém, fundada há mais de 3.000 anos, né? Antes da era cristã, acaba sendo o cerne desse conflito. Por quê? Nós temos em Jerusalém a cidade das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Então, lá estão os judeus, estão os cristãos e os muçulmanos, né? Então, vejam que essa cidade ela se torna muito importante e a gênese de todo esse conflito. Próximo, por favor. Para os judeus, lá está o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o que restou do templo, né? Do templo de Davi. Nós tivemos já 2 templos construídos em Jerusalém, né? Primeiro foi o templo construído por Salomão, filho de Davi. Logo em seguida, esse templo é destruído pelos babilônios e nós temos a reconstrução do templo no tempo de Herodes, né? E esse templo ele foi construído para que lá fossem realizados os sacrifícios, não é? do rito hebraico. E guardar a arca da aliança, não é? As tábuas que Moisés recebeu, né? E ficariam guardadas neste templo. Então, é um local muito importante para os judeus. Para os cristãos, é o local da paixão, morte e ressurreição do Messias. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Chegará. Quando chegar, o templo será reconstruído. Mas, para os cristãos, o Messias já chegou, não é? E lá, Cristo morreu, ressuscitou. E lá está a igreja do Santo Sepulcro, né? Em Jerusalém. Para os muçulmanos, é o local da mesquita de Al-Aqsa, a mesquita extrema, a mesquita distante, que está longe de Meca e longe de Medina. Então é lá que o profeta Mohammed teria ascendido ao céu, não é? E esta igreja, essa mesquita de Al-Aqsa, ela está em cima do templo. Ela está nas edificações do antigo templo de Salomão, né? Então, para que o Messias que chegará para os judeus construa o novo templo de Jerusalém, essa mesquita tem que sair dali, né? E aí começa uma grande confusão. Bom, eu trago aqui uma cena, né, desse filme da Cruzada, né? E aqui está, com essa máscara de ferro, o rei leproso cristão, que era Balduíno IV, Franco Balduíno IV. Balduíno IV não participa da tomada de Jerusalém pelos muçulmanos. Saladino, quando toma Jerusalém dos muçulmanos, ele já vai combater o filho, o marido da filha de Balduíno, né? E que foi muito criticado pela condução da batalha. Mas vamos passar a cena do filme para a gente entender a gênese desse conflito. Pode pegar a luz aqui, por favor? É 1187. Tem mais de 800 anos que aconteceu. Vai entregar a cidade? Antes de perdê-la, vou queimá-la por completo. Seus lugares santos, os nossos, até a última coisa em Jerusalém que deixe os homens loucos. Imagino se não seria melhor que eu fizesse. Esse é o Você Saladino. destruiria... Cada pedra. E cada cavaleiro Saladino. cristão que matar levará 10 Era amigo sarracenos de com ele. Balduíno, ele nunca atacou Vai destruir Jerusalém seu quando exército Balduíno era aqui e vivo. nunca mais formar outro. Juro por Deus que pegar essa cidade será seu fim.
Sua cidade está cheia de mulheres e crianças. Se meu exército morrer, Alguma coisa sua diferente cidade está acontecendo morrerá. hoje? Olha o que eles estão conversando. Chegamos a um termo, eu peço um. Darei a cada alma salvo-conduto para terras cristãs. Cada alma. As mulheres, têm que sair as dali, crianças, porque essa os terra velhos e todos os não seus pode ser cavaleiros e pisada por soldados infiéis. e sua rainha. Ninguém sofrerá agressões. Eu juro por Deus. Os cristãos mataram cada muçulmano dentro dos muros quando pegaram essa cidade. Eu não sou aqueles homens. Eu sou Saladino. Saladino. Então, sob esses termos, entrego Jerusalém. Vamos ver agora a Salam grande aleikum. pergunta. Esta é a grande Que a pergunta. paz esteja consigo. Vai ser questionado O que agora, Jerusalém vale? Nada. Jerusalém não vale nada. Tudo. Jerusalém vale tudo. Essa passagem dessa história é muito romantizada, as coisas são romantizadas, né? A história é um pouco distorcida do que realmente acontece para se montar o enredo de um filme desse. Mas Jerusalém é tudo. E para fazer Jerusalém voltar às mãos do povo que vivia lá, que são os semitas, vejam só, semitas. Quem são os semitas? Semitas são judeus, semitas são palestinos. Semita é o povo seminal, é o povo da semente, o povo da origem, né? Para eles voltarem para lá após o Holocausto, tudo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, foi realizada nas Nações Unidas uma conferência, não é? Que foi presidida por esse senhor aqui, um brasileiro. Graças a ele, o Brasil realiza a abertura das Assembleias Gerais da ONU, não é? É o embaixador Oswaldo Aranha. Fez duas grandes coisas na vida. Abriu a Conferência das Nações Unidas de 47 e qual foi a segunda coisa? Idealizou o filé Oswaldo Aranha, né? Que todo mundo gosta, né? Com filé, com batata portuguesa, né? Com farofa de ovo, com arroz, né? Então, esse aí é o Oswaldo Aranha. E, neste momento, nesta Assembleia Geral da ONU, foi decidido que a terra de Israel, hoje o Estado de Israel, seria dividida entre palestinos, entre israelenses e uma cidade internacional de Jerusalém. Eu digo que essa aí é a solução do Saara, né? Eu sou neto de libanês. Meu avô era libanês maronita. Vivia no Saara, ia lá comprar aviamentos, eu era criança, ia com ele, e ele almoçava com os judeus lá no restaurante Cedo do Líbano, jogavam taule, que é o gamão, junto. Então a solução é a solução do Saara. Todo mundo vive ali tranquilo, numa boa, não é? Naquela cidade internacional de Jerusalém, onde todo mundo tinha que ganhar dinheiro, que ali era o local deveria ser o local do turismo religioso de 3 grandes religiões monoteístas. Então todo mundo devia passear ali, todo mundo ia ganhar sem problema nenhum. Mas isso não deu certo. E de 48 para cá, olha a sequência de conflitos que nós tivemos ali, né? Os palestinos nunca aceitaram a presença do Estado de Israel lá, e uma sequência de conflitos, e culminou com o ano de 2023, que o Fael vai começar a expor agora o que aconteceu de 2023 para cá, que é o motivo principal dessa apresentação. Fael. General, com a sua permissão, senhoras e senhores, meu boa tarde, né? Eu gostaria de dizer que, como o meu amigo Ricardo Freire, né, mencionou a esposa dele, né, e não me avisou, a minha também está assistindo, entendeu? Existe uma concorrência na dupla, entendeu? Então,
Além do mais, nós temos aqui 2 estagiários, por favor, de pé, que nos auxiliaram na elaboração dessa palestra, tá? E muito bem nos auxiliaram. E segundo o qual, o coronel Ricardo Freire não sabe, ao final eles estão incumbidos de levantar e bater palmas ardorosamente. Entendeu? Muito obrigado. Próximo. Por favor. Então, nós estamos com o fator precipitante desse conflito que vem se arrastando desde 2023. Então, nós temos aqui o dia 7 de outubro de 2023. Nós temos que lembrar um fator essencial. Esse dia, na verdade, um dia anterior, que é o dia 6 de outubro, foi a comemoração dos 50 anos da Guerra de Yom Kippur. Foi uma guerra ocorrida, iniciada em 1973, entre árabes e israelenses. Então, nós temos esse marco simbólico, né, um dia antes dessa invasão. Invasão essa perpetrada pelo grupo Hamas. Na verdade, eu falo grupo Hamas, eu não falo grupo extremista e outras denominações, porque, segundo a ONU, o Hamas não é um grupo terrorista. Segundo Israel, Estados Unidos e outros países, é. Então, e o Brasil segue as determinações da ONU, porque é um membro participante desse organismo. E esse ataque surpresa, depois eu vou pontuar essa palavra surpresa, ele aconteceu com meios aéreos, marítimos e terrestres. Ou seja, não foi um passeio ou uma pequena incursão, foi um ataque de uma monta significativa. E aí veio a primeira pergunta, logo depois que isso ocorreu. Será que os sistemas de informação e satélites israelenses eles não tiveram um aviso prévio e tudo mais? Então, aí começam as ilações, que nós não temos prova nem que sim, nem que não. Né? Provas de que o sistema de informações egípcio teria emitido um aviso contra a possibilidade de uma ameaça, né? E outros tantos. Então, existe sempre aquela ilação não confirmada. Houve, será que houve? De que monta era? Então, isso aí permanece no ar. Por favor, próximo. E esse ataque, ele vitimou 1.200 israelenses, cerca, né, aproximadamente. Ele colocou em cativeiro 200, né, israelenses e, vejam só, 4.300 foguetes, aproximadamente. Ou seja, novamente, não foi uma coisa somente simbólica de marcação de posição. Foi realmente um ataque de um grupo contra um Estado. E aí vem outro fator. Cerca de 6.000 militantes do grupo Hamas, eles participaram dessa incursão. Né? E aí vem a outra pergunta, a outra relação. Né? Será que 6.000 pode considerar, lato sensu, assim, de modo geral, como uma brigada? Uma brigada, quando se aproxima, ela demonstra, né, o seu deslocamento. Pô, os sistemas não viram, ninguém viu essa aproximação e tudo mais? Ou não sabiam que realmente ia ser uma grande coisa? É outra ilação que eu lanço aqui, realmente nós não temos respostas e acredito até que não vamos ter. Né? Mas, novamente, isso aí é só uma ilação de um ataque que tem os seus índices, os seus números bastante representativos. 1.200 mortos, 200 em cativeiro. 200 sendo que cerca desculpe, alguns grupos foram libertados, mas outra grande parte ainda continua em cativeiro. E aí também segue essas escaramuças, o conflito também com base nesse grupo, né? Nessa parte da sociedade que se encontra prisioneiro. Por favor. E aí vamos falar do Hamas. O Hamas,
é um grupo, né, armado, né, nascido em 87, com a primeira intifada. Na verdade, intifada é uma revolta islâmica, podemos colocar nesses termos, né? E que tem como objetivo, ou seja, ela objetiva a eliminação, ou ele objetiva a eliminação do Estado de Israel. Isso aí está nos seus documentos, né? Então, não estou aqui inferindo, é fato, né? E dentro desse contexto do Golfo Pérsico, em que, além dos conflitos árabe-israelenses, existem os conflitos entre facções, digo, correntes do Islã, que são sunitas e xiitas. Os sunitas correspondem a 85%. E aí eu vou explicar uma pequena diferenciação, a título de informação, para os senhores saírem daqui e poderem conversar alguma coisa. Porque todo mundo hoje fala o grupo sunita, o grupo xiita, mas o que é isso? Por favor. Então, nós temos aqui, eu acho que está... Consegue ver aí o pessoal de trás? Então, nós temos aqui algumas diferenciações colocadas na tela, mas as principais é o seguinte: esses dois ramos do Islã, eles possuem grupos extremistas. Porque, como nós conversamos antes de iniciarmos a palestra, às vezes tem-se a ideia de que os xiitas são mais radicais, etc. Não, os dois grupos possuem uma vertente radical no seu corpo, né? Então, os xiitas, eles pregam que os imãs, que são os centralizadores do poder religioso, eles seriam descendentes do profeta. E, a partir deles, toda a parte de religião e ações é perpetrada. Então, eles adquirem um poder central dentro do ramo xiita. Ele é principalmente protagonizado pelo Irã. O Irã é a base do ramo xiita no Oriente Médio. Em compensação, os sunitas, eles apregoam que a governança, né, desse ramo, ela deve ser feita por intermédio de eleições, né? Na verdade, o povo ele diz quem é que deve liderá-los. Liderá-los para quê? Porque não existe um imã como no ramo xiita, mas, né, eles seguem a suna, que vem de suná, que é tradição, a tradição ou os costumes do profeta. Então, eles têm como exemplo os costumes do profeta, né, em seu dia a dia e em suas ações. Então, esse basicamente são as diferenças entre xiitas e sunitas, que se degladiam também. Então, tem uma diferenciação, tem uma animosidade latente entre esses dois grupos. Próximo. E aí nós temos aqui nesse mapa, para os senhores terem uma ideia, são 270 milhões de pessoas que habitam essa região. Região essa que os senhores já veem que a parte verde é uma parte principalmente da área sunita, praticamente, e a rosa vermelha é da parte xiita. Então, 270 milhões que vivem nesse território de conflagração, em que uma das únicas partes que não é pertencente a esses dois ramos é o Estado de Israel. Lembrando que 270 milhões dessa área conflituosa, essa população é maior do que a população do Brasil. As pessoas terem uma ideia. Então, vivem nessa área conflagrada. Próximo, por favor. E aí vou passar. Nós também combinamos, para não se tornar muito monótono, nós vamos e não cantarmos, eu passo para ele, depois ele passa para mim e assim vai. Por favor. Muito bem. Vamos agora para a coxia, né? Os bastidores, o que está atrás do stage, que está por trás do palco. Por trás de todo esse conflito, além da vertente simbólica, né, da religiosidade, do extremismo que está por trás de tudo isso,
nós tivemos, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e do Muro de Berlim, o que esse senhor aqui, chamado Francis Fukuyama, que é um estadunidense de origem asiática, senhor aqui, escreveu um livro chamado Fim da História. Acabou, agora nós vamos viver a Pax Americana, né? Acabou a Guerra Fria, né? Porém, uma coisa se esqueceu de falar. Lembram desse homem que tinha uma Gorbachev, o homem da Glasnost, né? Ele e o Putin, inclusive, tudo que eles queriam era manter a União. Eles não queriam acabar com a União das Repúblicas. Queriam manter a União. Como essa União não foi mantida, hoje nós já tivemos no passado, e continuamos vendo, uma série de conflitos na área da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Guerra dos Balcãs, não é? A Ucrânia, não é? São conflitos, Macedônia, são conflitos que são latentes, que eram mantidos pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós costumamos dizer o seguinte: tiramos a tampa da panela, matamos o dragão. Quando nós vemos um dragão e matamos o dragão, o que acontece? O dragão comia serpente. Como nós matamos o dragão, agora nós vamos ter que conviver com as serpentes. O dragão era um só, agora tem muitas serpentes. E as serpentes ficam picando o nosso calcanhar a todo momento, né? Então, quando se achava que haveria uma Pax Americana, pelo contrário, nós estávamos num mundo ainda mais complicado, mais conflituoso, né? Essa Pax Americana que o Fukuyama cita é uma novidade? Não. Nós já tínhamos tido a Pax Romana, a Pax Britânica, não é? E essa Pax não significa que seja paz. Na verdade, o que se tem é uma nação hegemônica, alguém que manda, que mantém o sistema internacional equilibrado. Aqueles que estudam relações internacionais sabem que quando você tem uma potência hegemônica, um sistema unipolar, você tende à estabilidade do sistema. O sistema internacional ele fica sereno. Na medida em que você questiona o hegemon, que acontecia na Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos se digladiando, você tem um desequilíbrio do sistema. E esse desequilíbrio do sistema provoca conflitos. Como União Soviética e Estados Unidos eram duas potências nucleares e não se batiam frente a frente, porque não valia a pena, né? Nós tivemos o caso da crise dos mísseis em Cuba, lá na década de 1960, e quase que o mundo foi ao conflito nuclear. Aquela experiência não foi boa, né? Então, começaram a acontecer as guerras chamadas por procuração, ou hoje que nós chamamos de guerras proxy, que aconteceram pelo mundo afora. Guerras no Oriente, né? Guerras na África, né? Então, isso foi acontecendo ao longo do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer os campos de Cuito Canaveral em Angola, onde realmente ali aconteceu um embate entre meios do Ocidente com da União Soviética. Uma batalha campal de carros de combate, destruição, uma coisa absurda, que aconteceu na pobre Angola, né? Aconteceu num país de língua portuguesa, nossos irmãos aqui, né? Nós temos ancestrais angolanos que sofreram com esse desequilíbrio do sistema internacional. Que acontece, está aqui o Paul Kennedy escreveu isso aqui na Ascensão e Queda das Grandes Potências. É assim, o mundo funciona assim. E hoje, nós estamos vivendo o revisionismo dessa Pax Americana apregoada pelo Francis Fukuyama. As coisas estão andando mais rápido. A Pax Britânica durou muito tempo, a Pax Romana durou muito tempo, né? Vejam que o Império Romano ele caiu no Ocidente, mas no Oriente foi até 1453, né? Quando Constantinopla foi tomada pelos otomanos, né? Então vejam que a Pax Americana está durando pouco tempo. Os Estados Unidos tentam reagir. A China, uma grande
potência revisionista, e a Rússia também. E o sistema internacional vai se desequilibrando. É o que nós estamos vivendo hoje. Um sistema desequilibrado, né? E está aqui a charge dizendo que os Estados Unidos eu vou suportar, eu vou ficar aqui e vou manter a Pax Americana funcionando, eu como hegemon, né? Porque isso é um velho dilema. O rei que tinha ouro, ele comprava tropas, escudos, espadas, né, cavalos para defender o seu reino. Quem tem ouro, compra arma para proteger aquilo que tem, né? Onde há riqueza, há cobiça. Então, se tem alguém cobiçando o que eu tenho, eu vou me defender. Eu compro arma para me defender. Isso vai criando um ciclo vicioso, armamentista, porque quanto mais eu tenho, mais eu preciso de meios para me proteger, e isso vai num crescente. É o que está acontecendo hoje com a China, é o que está acontecendo com a Rússia, é o que está acontecendo com a Índia, né? Então, vai acontecendo isso. Você vai obtendo riqueza, você vai desenvolvendo uma indústria de proteção dessa riqueza. É normal, é natural, né? Quanto mais dinheiro eu tenho, vou ter um carro blindado, vou ter segurança, não é? Vou colocar um segurança na porta da minha casa. A coisa funciona mais ou menos assim, né? E esta riqueza que está sendo desenvolvida, pelo lado da China, por exemplo, ela está revivendo uma coisa chamada Rota da Seda, o ressurgimento da Rota da Seda. Então, é que eles chamam de OBOR, né? One Belt, One Road. Então, eu tenho uma rota, né? Um cinturão e uma rota, né? E ela passa pelo Irã. Passa pelo Irã e vai dar a volta ao mundo. Depois eu vou mostrar que ela está dando a volta ao mundo. A toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário. A lei de Newton vale também no sistema internacional. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Criaram um novo corredor, que eles chamam de iniciativa, que sai da Índia, passa aqui pelo Oriente Médio e chega à Europa. Observe que essa rota passa por Israel. Essa rota está passando por Israel. E ela está unindo a Arábia Saudita, o ramo sunita, a Israel, aos infiéis de Israel, que estão aqui, ó. É lógico que quem está no mundo xiita vai reagir a isso também. Uma coisa lógica. Não por menos nós temos neste conflito Hamas-Israel com suas derivações, um apoio da Rússia e da China e do Irã para a causa palestina e dos Estados Unidos à causa de Israel. Então, os bastidores estão aí, ó. E isso vai chegar aqui, ó, porque na América, lá no Peru, está sendo construído pela COSCO, que é uma empresa estatal chinesa, um grande porto chamado Porto de Xangai. E no Brasil já se fala em construir uma rota transoceânica que ligue, né, o Brasil, o Atlântico, até o Porto de Xangai. Ou seja, a rota chinesa vai fechar o circuito mundial. Então, esses bastidores todos que eu estou falando aqui estão por trás deste conflito. Os revisionistas, eles estão chegando na América. Eu não vou explorar isso aqui agora, porque o Coronel dos Santos depois vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a China já está, eu vou mostrar depois aqui, influenciando toda a economia sul-americana. Existe uma forte presença militar soviética, russa, na Venezuela. Isso é fato, é realidade, né? Então, esses bastidores vão motivar a derivação dessa contenda, né? Então, essa guerra de Israel-Hamas está contida neste grande contencioso mundial, né? E isso vai gerar derivações que o Fael vai falar agora. Então, nós vamos falar de um outro ator importante nessa invasão do Hamas. E esse ator importante é o grupo Hezbollah, que também
assim como o Hamas, ele não é, né, denominado grupo terrorista pela ONU, mas acontece esse fato, ele é considerado como grupo terrorista, tanto pelos Estados Unidos quanto para Israel. Por que também? O Hamas, ele possui braços sociais, políticos, econômicos e armados. O braço político do Hezbollah, ele é atuante em vários países. Ele faz política do Hezbollah. Existe essa política do Hezbollah. Mas também existe um braço armado. Braço armado esse que possui entre 40 e 50 mil militantes, combatentes dedicados à causa do Hamas, que também, né, dentre as suas, dentro de seus objetivos está a eliminação do Estado israelense. Os senhores podem ter uma ideia da grandeza, né, do grande montante de combatentes ou militantes do Hamas, que entre 40 e 50 mil combatentes dedicados já é um quarto do exército israelense. Então, isso é um grupo, um importante grupo, mas ainda assim um grupo. Então, não são forças pequenas, não é um pequeno grupo de ordeiros, é um grupo estabelecido com braços políticos, sociais, econômicos e militares. Grupo esse que possui um arsenal bastante extenso de mísseis, né, e de mísseis na parte do ataque à terra, antitanques, navios e antiaéreos. Então, esses mísseis e também foguetes, eles perpassam o número, uma casa dos milhares, né, o seu número que, volta e meia, são empregados contra o Estado de Israel. Novamente, eles têm capacidade de recursos humanos e capacidade de ferramentas de guerra. No caso, armamentos, por favor. E aqui, dando uma linha do tempo rápida do que aconteceu, nós tivemos o ataque, né, do Hamas em 2023, com a resposta, né, a pronta resposta de Israel. O Hezbollah, ele entra nesse conflito quando ele também ataca o norte de Israel, exatamente com seu arsenal de foguetes e mísseis. Em 2024, Israel, ele parte para a eliminação de alguns elementos chaves do grupo, tanto do Irã, que é a Guarda Revolucionária, isso feito no consulado iraniano na Síria, quanto do próprio Hezbollah, acontecido no Líbano, e em retaliação, vocês veem que é ação e reação, como o coronel Freire falou do sistema internacional. E em reação a isso, o Irã lança mísseis e drones contra o Estado de Israel. E aí entra um período em que é pregoado uma urgência pelo cessar-fogo, que não aconteceu, sabemos disso. E aí, em junho, Israel e Estados Unidos fazem um ataque, né, contra áreas, complexo nuclear iraniano. Isso aí, bem ventilado pela mídia, todos devem ter tido e devem ter visto algumas cenas, vídeos, etc. E em setembro, agora, nós tivemos o ataque israelense à liderança do Hamas em Doha. Inclusive, hoje está repercutindo, essa semana repercutiu ligações de autoridades israelenses para o pessoal, também autoridades de Doha, querendo mitigar essa situação. Ok, entendeu? Mas o litígio ainda entre o Hamas e israelense, é isso que é importante, continua latente. E aí nós temos aqui esse eixo contra o Estado de Israel, ele tem uma forte governança, um pilar, um alicerce no Estado do Irã, né? E principalmente conta com o Hezbollah no Líbano, conta com os Houthis no Iêmen e o Hamas, que é o único grupo sunita que se uniu, apesar dessa rivalidade pelos ramos, que se uniu ao movimento eminentemente xiita nesse prolongamento do conflito contra Israel. Nós temos aqui
os símbolos da esquerda para a direita do Hezbollah, dos Houthis e do Hamas. Vemos aqui essa área em conflagração que eu falei que tem uma população maior do que a brasileira. Outra, por favor. E aí nós entramos na guerra da narrativa, de ação e reação. E a narrativa entra também. Então, o ataque do Hamas, né, preconizado pelo direito histórico, né, do território, pelo seu objetivo de aniquilação do Estado de Israel, e o contra-ataque israelense, pela invasão da faixa de Gaza. Logo depois, é óbvio, uma narrativa de resistência, né, para que o exército israelense, as forças armadas, não entrassem em Gaza, exatamente novamente pelo direito do território palestino, no caso. E a escalada da crise com o Hezbollah, que entra junto, claro, com abastecimento logístico de outras nações, em que se configura o seu aspecto, né, de proxy, porque são dois grupos, é um grupo e um Estado em litígio, mas alimentados por países, por nações interessadas nesse conflito, no andar do conflito e na fonte de poder, que além do poder econômico que o Golfo Pérsico representa, e como o Coronel Freire falou, também pela fonte do controle da Rota da Seda, que é onde escoam todos os produtos, né, principalmente, todos não, mas uma grande parte dos produtos que vão e vêm da China em direção à Europa e agora, daqui a pouco, né, vão passar para a América do Sul, e a contrapartida americana, ou seja, a luta do poder dentro de uma luta ideológica religiosa. Então, é bastante complexo. Esse conflito se torna multifacetado. Não adianta resumi-lo em apenas algum aspecto. Nós temos que pegar vários aspectos. Por favor. Coronel Freire. Bom, e aí entra o Brasil nessa confusão, neste imbróglio. Vejam só, olhem que loucura que nós estamos vivendo, hein? Eu vou, daqui a pouco, mostrar aqui algumas siglas que mostram o mundo de hoje, mas vejam o que o Fael acabou de dizer aqui. O Catar é o árbitro dessa questão Israel-Hamas. É o árbitro. Se nós tivéssemos uma luta de boxe, nós tivemos o juiz apanhando de um dos lutadores. Ele é o árbitro. E apanhou. Né? O ataque foi lá em Doha, no Catar. Olha que coisa. Xiitas e sunitas que sempre se pegaram. Não é? Nós temos agora o Irã, eminentemente xiita, fortalecendo um ramo sunita, que é o Hamas, para atacar Israel. Não é? Quando começou esse conflito, eu tive uma visão assim muito rápida. Falei assim, olha, o que o Irã está fazendo é acabar com os xiitas, com os sunitas, para que a autoridade palestina seja eminentemente xiita. Pode estar acontecendo isso, não é? O Hezbollah é xiita, então o Irã teria um controle maior xiita sobre a terra prometida ali, sobre Israel. Mas, olha, esse aqui é o Brasil. Ó. O Brasil é o país que tem relações com todos os países da ONU. Não são alguns. São todos, não é todos exceto, não, é todos. O Brasil se relaciona com todos os países das Nações Unidas. Nós temos, isso é uma bênção para o nosso país. Né? Nós somos um país multilateralista por excelência. Né? Esse é o Brasil. Nós temos uma parceria comercial muito forte com a China, com os Estados Unidos também. Os dois estão se pegando, mas nós somos parceiros de ambos. Nós somos parceiros da Europa, nós somos parceiros do mundo inteiro. Nosso comércio aqui está... Nós temos parceria forte com a Rússia, olha aqui, ó, com a Rússia. Então, esse é o Brasil. Observem aqui, ó,
O Brasil é um celeiro de alimentos para o mundo, né? O Brasil é uma fazenda muito bem sucedida, muito bem administrada e sucedida, né? O nosso agronegócio é muito bem administrado, ele tem muita tecnologia, né? Então, observem que a maioria dos estados brasileiros, olha aqui, ó, comercializa com a China. Alguns estados nossos aqui, ó, o nosso motor econômico, que é São Paulo, tem uma dependência muito forte com os Estados Unidos. Roraima e Amapá, que estão muito perto, tem um comércio maior com a Venezuela. Aqui está a Zona Franca de Manaus, não é? Que tem um comércio forte com outros países do mundo, né? Como é o caso de Pernambuco, Rio Grande do Norte, aqui é muito sal, não é? Então, vejam que nossos estados, eles, num posicionamento desequilibrado do Brasil em relação a uma contenda internacional como essa, dos Estados Unidos e China, prejudica muito o Brasil. Em termos de fertilizante, vejam que o Brasil é um sucesso no agronegócio. Nós só perdemos no consumo de fertilizantes para Estados Unidos, Índia e China. E vejam só, né? O Brasil já produziu fertilizante. Hoje nós somos reféns de importação de fertilizante. Meu pai trabalhava na Petróleo Ipiranga, na empresa brasileira de Petróleo Ipiranga, que tinha um ramo dela que chamava-se de fertilizantes, né? Uma empresa de fertilizantes da Ipiranga. O Brasil já teve muitas fábricas de fertilizantes. Perdemos isso, achamos melhor comprar fora, começamos a comprar da Rússia e agora a coisa está complicada, né? Está complicado. Observem que nós temos uma dependência tecnológica muito grande das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Olha só, cada dia cresce, né? Olha, isso aqui é 24, 25 ainda nem terminou. Olha a quantidade, isso com tarifa, hein? Nós temos produtos de alta tecnologia que nós exportamos e que dependem de componentes que vêm dos Estados Unidos, como também de Israel. Nós fazemos manutenção em turbinas que são produzidas nos Estados Unidos para todos os países. Aqui tem fábrica de manutenção de turbina no Brasil. Não é todo país que tem isso. Nós produzimos helicópteros, nem todo país faz isso, né? Então, o Brasil tem uma relação tecnológica muito grande com os Estados Unidos. Isso sem falar em termos de defesa, que o nosso arsenal, o arsenal brasileiro, é modelo OTAN, né? O nosso submarino a ser movido por propulsão nuclear, o modelo é francês. Os carros de combate que o Exército tem mais tecnológicos, né? Eles vêm da Alemanha. Nós temos autopropulsados, são dos Estados Unidos, né? E os Gripen são suecos, é um país da OTAN. Por aí vai, né? Então, essa nossa relação tecnológica é muito forte. E também relação econômica. E o Brasil faz parte dos BRICS, né? Olha só, isso aqui é um mercado que é quase metade do mundo. Olha a quantidade de reservas que esses países aqui possuem. Então está aqui, ó, Brasil, China, África do Sul, Índia, Rússia e mais os que entraram, né? Porque os BRICS mais, né, cresceu, né? Então vejam que é um grupo muito forte. Neste mundo que eu falei aqui, ó, é um mundo completamente louco. Ele é VUCA, BANI, PSIC. Eu já nem sei mais qual é a sigla que vou utilizar. O que eu lembro bem é que quando eu estava na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, nós dizíamos que o campo de batalha de 1990, 2000, era a VUCA. VUCA era o campo de batalha da década de 90. Então, o mundo hoje é um mundo VUCA. Ou seja, o mundo é um campo de batalha. É isso mesmo? É? Ele é frágil, não tem linearidade, é incompreensível. Então, o que resta ao Brasil? Seguir a sua tradição de relações exteriores e manter uma equidistância pragmática do problema. Ou seja, eu não rezo nem para A e nem para B. Eu fico ali parado, vejo as coisas acontecerem e aonde tem vantagem comercial para mim, eu vou lá e mordo. Copo de sonda da cavalaria, né? A gente vai lá, vai e volta. Eu não posso tomar partido nem de A nem de B. Até porque
essas contendas que nós estamos falando, elas são eivadas de simbolismo e irracionalidade. Então, eu não posso tomar partido nem de A nem de B. Julgo eu que não devemos tomar partido nem de A e nem de B. Nós devemos fazer o quê? O que o Oswaldo Aranha fez em 1947. Olha, são dois estados. Na verdade, são três. Então, Jerusalém Internacional, o Estado palestino e o Estado de Israel. O que foi postulado na ONU em 1947, que hoje, tal país reconheceu o Estado palestino. Não reconheceu agora, Jesus, foi reconhecido lá em 47, né? Então, nesse tabuleiro, nós temos que ter equidistância pragmática. Então, porque o final disso não é um final feliz. Isso aqui não é uma novela. Né, Pael? Então, como o Coronel Freire já pontuou, né, o Brasil está inserido nesse movimento, nesses conflitos duais, né, entre grupos, estados e entre nações em potências, né? Mas voltando aqui para esse nosso conflito de Israel com o Hamas, né, nós temos aqui 4 aspectos que marcam, né, que são preponderantes nesse conflito, que, na verdade, nós podemos colocar no aspecto mais geral no conflito árabe-israelense, que são o racionalismo, o irracionalismo, o simbolismo e o extremismo. E aí nós vamos a cada um deles. O racionalismo é, pelo lado de Israel, é a defesa da sua soberania, do seu território. Território esse, enquanto sou Islém, que tem por volta de 135 quilômetros de profundidade. Isso é menor do que o trecho Rio-Resende. O que quer dizer isso? Por que você está levantando isso? Porque qualquer incursão, qualquer ataque de uma força invasora ao território israelense levanta a ameaça de aniquilação. Ele não tem para onde correr para trás, porque tem o mar. Então, isso é um aspecto relevante que nós temos sempre que ter na cabeça, em mente isso aí. É um território pequeno com pouca profundidade. E, na verdade, tende a resguardar o seu território. Por conta do Hamas, né, nós temos aqui, dentro do racionalismo, nós temos uma resistência à ocupação israelense em territórios, né, que já temos aí algumas habitações, alguns grupos de habitações israelenses, e nós temos a afirmação histórica, né, por parte, na verdade, propagada pelo Hamas, um direito histórico, né, daquelas terras, da Palestina, né? E, claro, novamente, é a parte do poder. Não podemos deixar de lembrar disso, que para o Hamas, uma queda no litígio acaba sendo também uma queda de poder. Quanto mais ressalta, quanto mais proeminentes são os grupos, né, esses grupos de ataque, esses grupos, às vezes, belicosos. Não que, novamente, o Islã não se trata disso. Estou falando aqui do ataque do fato. Quanto mais eles são proeminentes as suas ações, maior poder tem o grupo, maior relevância. Por favor. Entramos aqui no irracionalismo. Vamos lá? Que exatamente, ódio histórico, na verdade, é uma hostilidade, como o Coronel Freire pontuou, quando nós batemos essa palestra, é uma hostilidade medular, que, na verdade, a criança já nasce com seus pais tratando dessa hostilidade recíproca. Então, é uma parte racional. Vai ver o jovem, ele já tem raiva, sem nem saber, nem entender bem os alicerces do conflito, né? E preconceitos mútuos. E a crença principal, que aí vem a parte do racionalismo, é a crença na possibilidade da destruição do outro. Isso, né, é uma característica irracional bastante marcante.
Entra o simbolismo, como já foi falado pelo Coronel Freire, e aqui consolidado pela tentativa de controle ou maior poder em Jerusalém, né, como símbolos de resistência da fé islâmica para esses grupos, e memórias do Holocausto, da segurança do Estado europeu, do Estado judeu, e novamente voltamos, direito histórico à terra. Eu posso pontuar que um dos principais aqui símbolos é, claro, como o coronel já falou, que é Jerusalém, que poderia ser, né, um marco de congraçamento, né, e hoje em dia é um marco ainda, espero que isso aí um dia acabe, de litígio, né, e de conflitos. Isso é parte do simbolismo. E aí temos o extremismo. O que é o extremismo? O extremismo é quando o irracional, que é a luta pela aniquilação do outro, essa objetivação, né, que vem desde pequeno, ela entra junto com o simbolismo. O que é o simbolismo? É o que dá norte, é o que dá objetivo, é o que dá razão de ser ao irracional. E aí, o que isso acontece? Ele se transforma em extremismo. Então, o extremismo ele tem um fator irracional ligado a símbolos. Então, pessoas morrem por parte do irracionalismo ligado a símbolos. Por favor. E aí nós temos aqui, na figura do pensador de Rodin, um finale, né, que não é um grande, é meio sombrio, mas que por questões desses 4 aspectos, os senhores podem ler aqui, né, desses 4 aspectos, o que acontece? Eles acabam por dificultar qualquer horizonte de pacificação. Enquanto não forem eliminados esses aspectos, da racionalidade, da tentativa de aniquilação, da tentativa do simbólico, do poder de Jerusalém, em Jerusalém, né? Da parte, principalmente aqui, no que concerne ao extremismo, né? Em atitudes extremistas, em ódios, esse conflito, ele realmente ele é de difícil consecução que seja mitigado ou eliminado. Só para, apesar desse fim, né, eu vou passar daqui a pouco a palavra para o Coronel Freire, desse fim meio sombrio, eu quero só aguar um pouquinho, né, relaxar um pouquinho, porque eu não vou fazer vocês passarem vergonha. Era hora deles levantarem e baterem palma, entendeu? Então, não precisa disso aí. Coronel Freire, está com o senhor. Essa juventude, né? Nós já somos jovens há muito tempo, né? Eles são jovens há pouco tempo, né? Essa ajuda que eles nos emprestam, né? Nos permitem montar essas apresentações bonitas. Ninguém aqui acredita que eu e ele montamos um slide bonito desse, né? Realmente não foi, isso é a obra dele. Mas vejam que nós somos seres políticos, né? Aristóteles afirmou isso, nós somos seres políticos. A política, dizia Bismarck, é a arte do possível. É aquilo que nós podemos fazer. É o dissenso, o consenso, da dialética do consenso, do dissenso, nós chegamos a algo possível, construímos algo possível. Desta forma extrema, não é? Irracional, não se faz política. E como não se faz política, não se chega ao consenso. Não se chega ao consenso. Então, não é ser pessimista quanto a isso, não é o fato, mas é difícil fazer uma previsão, um cenário que aponte para um final feliz para isso. Só há um final feliz para isso quando houver menos extremismo e menos irracionalidade. O homem é um ser político, racional, não pode agir de maneira irracional da forma como se vê aqui, né? É o que nós estamos vendo, cada dia que passa, pessoas e pessoas morrendo, não é? E reféns sendo torturados, não é? Isso é uma coisa irracional
fruto de um extremismo que não leva ninguém a lugar nenhum. As cenas que nós vimos naquele ano de 1187 estão se repetindo hoje. E eu pergunto, a humanidade evoluiu? As senhoras e os senhores respondem. Tá? Muito obrigado. Tá bom?